Bom, nós já vimos como é que a gente calcula a distância entre dois pontos no espaço, quando falamos das coordenadas cartesianas no espaço. Vamos agora definir o módulo do vetor com base exatamente neste mesmo conceito. Sendo PQ a distância entre dois pontos no espaço. A gente viu isso lá no sistema de coordenadas, né? PQ é igual a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado, mais z2 menos z1 ao quadrado. Aqui eu tenho ΔX ao quadrado, né? Aqui eu tenho ΔY ao quadrado, e aqui eu tenho ΔZ ao quadrado, né? Pois bem, se o vetor V tem origem na origem do sistema coordenado, então a origem do vetor V será a tripla ordenada 0, 0, 0, o ponto O que tem essas coordenadas. Logo, eu posso considerar que x1 é 0, y1 é 0 e z1 também é 0, porque x1, y1 e z1 estão na origem do sistema coordenado. Logo, a extremidade do vetor V, que eu vou chamar aqui de P, será x, y e z, ou seja, eu posso calcular o tamanho do vetor, ou o seu módulo, fazendo a raiz quadrada de x2 ao quadrado mais y2 ao quadrado mais z2 ao quadrado. Não faz sentido eu diferenciar x2 de x1 ou y2 de y1 ou z2 de z1, porque eu só tenho mesmo as coordenadas x, y e z por conta das coordenadas x1, y1 e z1 serem todas iguais a zero. Então, eu uso a equação para calcular a distância de dois pontos no espaço para calcular o módulo do vetor. Se o vetor V, cujas coordenadas são x, y e z, é unitário, então o módulo desse vetor no espaço será igual a 1. Vetores que têm módulos iguais a 1 são chamados de vetores unitários. Não se enganem, o vetor cujas coordenadas são 1, 1 e 1 não é um vetor unitário, porque o módulo desse vetor será a raiz de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, e, portanto, será a raiz de 3. Apenas vetores que têm módulos iguais a 1 são chamados unitários. Operações com vetores no espaço, no R3. De novo, pode ser repetitivo, mas é importante a gente falar. Nós vamos aqui ver muita similaridade com o que acontece no plano. Eu vou até um pouco mais rápido nessa parte, porque basicamente a gente vai repetir conceitos, transferindo, os conceitos do plano para o espaço, mas são muito parecidos, ok? Vamos lá. Foi igual a Igualdade de vetores. Z2. Bom, se eu tenho um vetor V, cujas coordenadas são x1, y1 e z1, e tenho um vetor U, cujas coordenadas são x2, y2 e z2. Esses vetores só serão iguais, o vetor V só será igual ao vetor U se a coordenada x1 for igual à coordenada x2, se a coordenada y1 for igual à coordenada y2 e se a coordenada z1 for igual à coordenada z2. Adição e multiplicação por escalar. Bom, para somar dois vetores, o vetor V com coordenadas x1, y1, z1 e o vetor U com coordenadas x2, y2, z2, a gente soma coordenada a coordenada. Então, V mais U será a coordenada x1 mais a coordenada x2, a coordenada y1 mais a coordenada y2 e a coordenada z1 mais a coordenada z2. É isso que nós temos aqui. Multiplicação por escalar. Se eu tenho um escalar alfa e multiplico esse escalar por um vetor V de coordenadas x1, y1 e z1, eu obtenho as coordenadas
alfa x1, alfa vezes x1, alfa y1, alfa z1. Em outras palavras, eu multiplico o escalar coordenada a coordenada. Eu não vou falar das propriedades da adição e da multiplicação por um escalar, porque são as mesmas que a gente viu lá para o R2, para o plano. Basta voltar lá na aula de plano, vetores no R2, operações de vetores no plano, em R2, para que vocês confiram essas propriedades. Como eu disse, são as mesmas. Versor de um vetor. Dado um vetor V não nulo, o seu versor, denotado por V índice U, é o vetor unitário que tem a mesma direção e sentido de V. Podemos obter esse versor de um vetor V multiplicando as coordenadas de V pelo inverso do seu módulo. Pessoal, mais uma vez, muita similaridade com o que a gente viu para o plano, né? No plano é a mesma coisa. Para obter o versor de um vetor no plano, basta multiplicar esse vetor pelo inverso do seu módulo. Vamos ver aqui, ó. Lá no plano, a gente fazia VU igual a 1 dividido pelo módulo de V vezes V. E lá, o módulo de V é calculado a raiz quadrada de x2 mais y2 vezes V. Note que aqui no espaço, eu apenas acrescentei a coordenada z. Então, fica 1 dividido pela raiz de x2 mais y2 mais z2 vezes o vetor v. Vamos fazer um exemplo aqui. Ó. Vamos supor que o vetor v tenha coordenadas 1, 2 e 2 e eu queira encontrar o versor desse vetor. Primeiro, eu preciso calcular o módulo desse vetor, né? Então, o módulo de v será igual a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, né? E, portanto, esse módulo será 3. Porque aqui eu tenho 4 mais 4, 8, mais 1, 9, a raiz de 9, 3. Então, o versor desse vetor terá coordenadas 1/3, o inverso do módulo, vezes as coordenadas originais do vetor v, que são 1, 2 e 2. Então, as coordenadas do versor de v serão 1/3, 2/3 e 2/3. 1/3 vezes 1, 1/3 vezes 2, 1/3 vezes 2. Dois pontos A igual a x1, y1, z1 e B igual a x2, y2, z2 do espaço definem dois vetores. O vetor AB, que é a diferença entre as coordenadas do vetor B e do vetor A, e o vetor BA, que é a diferença entre as coordenadas do vetor A e o vetor B. Então, para achar o vetor AB, que tem sentido de A para B, eu faço x2 menos x1, y2 menos y1, z2 menos z1. E para achar as coordenadas do vetor que tem sentido de B para A, eu faço x1 menos x2, y1 menos y2, z1 menos z2. Eu sei que é repetitivo, mas, de novo, há uma grande semelhança com o que a gente viu no plano. Eu só estou aqui acrescentando as subtrações z2 menos z1 e z1 menos z2. Vamos fazer um exemplo aqui. Ó. Suponha que eu tenha o ponto A, que tem coordenadas 2, 3 e 3, por exemplo, e tenha o ponto B, que tem coordenadas 4, 6 e 7. Se eu quiser determinar as coordenadas do vetor que tem origem em A e extremidade em B, bastará eu fazer 4 menos 2, 6 menos 3 e 7 menos 3, as coordenadas de B menos as coordenadas de A. Logo, esse vetor terá coordenadas 2, 3 e 4. Se eu quiser agora, ao invés disso, determinar o vetor que tem origem em B e extremidade em A, aí eu terei que fazer 2 menos 4, 3 menos 6, 3 menos 7. Logo, as coordenadas desse vetor serão menos 2, menos 3 e menos 4.
Notem que quando eu inverto o sentido do vetor, os sinais das coordenadas se tornam o oposto dos sinais que eu tinha no primeiro sentido. Então, é exatamente por esse motivo que as coordenadas que eram 2, 3 e 4 passam a ser -2, -3 e -4. Combinação linear de vetores. No espaço, nós já vimos no plano, vamos ver que é semelhante, né? Uma combinação linear dos vetores V1, V2, Vn no espaço é um vetor do espaço da forma V igual a α1, V1, mais α2, V2, mais αn, Vn, com α1, α2 e αn escalares constantes e reais. Bom, vamos fazer um exemplo aqui para a gente ver um vetor que é combinação linear de outros 3 vetores. Bom, eu vou chamar aqui o vetor 1, ó, vou fazer as coordenadas do vetor 1, 1, 2 e 3. Vou fazer aqui as coordenadas do vetor 2, -1, 0 e 4. E vou fazer as coordenadas do vetor 3 como 0, 2 e 3. Eu quero uma combinação linear específica, qual seja 2V1 mais 3V2 mais 4V3. Como é que ficaria isso? Bom, eu vou fazer 2 vezes as coordenadas de V1, 1, 2 e 3, mais 3 vezes as coordenadas de V2, -1, 0 e 4, mais 4 vezes as coordenadas de V3, 0, 2 e 3. Isso será igual a 2, 4 e 6, aqui eu fiz a multiplicação por escalar, né? Mais -3, 0 e 12, mais 0, 8 e 12. Agora eu posso somar coordenada a coordenada, 2 -3, -1, mais 0, -1, 4 mais 0, 4, mais 8, 12, 6 mais 12, 30. Bom, esse vetor, -1, 12 e 30, é uma combinação linear desses 3 vetores. Nós vamos ver combinações lineares, a importância dessas combinações lineares mais adiante, quando a gente estiver falando, inclusive, de espaços vetoriais. Por ora, nós só queremos aqui que vocês sejam capazes de encontrar um vetor que seja combinação linear de outros vetores. Aqui, uma das aplicações da combinação linear que a gente viu no slide anterior, né? A gente pode escrever qualquer vetor na forma de uma combinação linear dos vetores i, j e agora k, porque no espaço eu tenho i apontando no sentido do eixo x, j apontando no sentido do eixo y e k apontando no sentido do eixo z. Vamos ver como é que é isso. Vetores unitários i, j e k. Eu estou agora acrescentando o vetor unitário k, todos esses são versores, né? Porque são vetores unitários, porque agora nós estamos falando do espaço e, portanto, eu tenho um vetor unitário apontando para o sentido x, que é o i, para o sentido y, que é o j, e para o sentido z, que é o k. Bom, 3 importantes vetores unitários são os vetores i, que tem coordenadas 1, 0 e 0, aponta então aqui, ó, no sentido do eixo x, j com coordenadas 0, 1 e 0, portanto aponta no sentido do eixo y, e k com coordenadas 0, 0, 1, portanto aponta no sentido do eixo z. Qualquer vetor v de coordenadas x0, y0, z0 do espaço pode ser escrito como uma combinação linear desses 3 versores ou desses 3 vetores unitários. Nós vimos isso também no plano, né? Então aqui eu tenho x0 vezes as coordenadas do versor i, y0 vezes as coordenadas do versor j e z0 vezes as coordenadas do versor k. Eu já disse, né, que os físicos também gostam de escrever isso assim, ó, x0 i chapéu mais y0 j chapéu mais z0 k chapéu.
Ou seja, suponha que eu tenha o vetor u com coordenadas 7, 4 e 3. Tenha o vetor v com coordenadas 3, 0 e 0. E tenha o vetor w com coordenadas 0, 0 e menos 4. Esses vetores podem ser escritos como combinações lineares desses três vetores unitários, i, j e k. Como é que ficaria o u, então, né? 7i mais 4j mais 3k. E o vetor v, como é que ficaria? 3i apenas, né? Porque as outras duas coordenadas são 0 e 0. E como é que ficaria o vetor w? Ficaria menos 4k, porque as outras duas coordenadas são nulas. Como eu disse anteriormente, é muito comum a gente encontrar na física esse tipo de notação, com chapeuzinho, né? Para os versores i, j e k. Aqui ó, os três eixos coordenados, i na direção de x, j na direção de y e k na direção de z. E aqui o vetor, ó, que tem origem na origem dos eixos coordenados e extremidade nesse ponto. Esse ponto é o ponto de coordenadas x0, y0, z0. Se eu quiser escrever na forma de uma combinação linear desses três vetores unitários i, j e k, basta eu fazer x0 vezes i mais y0 vezes j mais z0 vezes k.